Nesta noite, eu quero desejar a todos os internautas e aqueles que estão assistindo este vídeo uma grandiosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e nesta noite estarei fazendo uma exposição do livro de Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, intitulado o tema O Grande Julgamento. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de agradecer a todos os internautas pelos comentários e inscritos e pedir a vocês que me ajudem no crescimento desse canal. Se inscrevendo-se no canal e clicando no sininho para vocês acessar as notificações, que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isso é muito importante para nós. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 36 ao 46. A epígrafe é Jesus no Getsemane. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Eu quero que vocês reflitam sobre esta cena nessa noite, porque as últimas 24 horas da vida de Cristo foram o período mais negro na história de todo esse mundo. Aqui encontramos um incidente nas últimas horas da vida de Cristo, que eu quero que pensemos a respeito. Vejamos que aplicação prática nós temos em nossas próprias vidas e no mundo em que vivemos. Muitas pessoas me escrevem e dizem: nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos o que você quer dizer com receber a Cristo ou nascer de novo. Mas eu acho que mais pessoas me escrevem dizendo que eles não entendem por que Cristo teve que morrer na cruz para que fôssemos salvos. Eles não entendem as negras horas
do Getsemane não entendem porque Cristo deu a sua vida voluntariamente. Eles não entendem porque Ele suportou a vergonha da cruz. Eles não entendem. Todas as frases da Bíblia que falam sobre o sangue, muitas vezes na Bíblia você encontra a frase: o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos limpa de todos os pecados. E as pessoas se revoltam contra isso. Elas não gostam disso. E eles se perguntam: por que tanto estresse é colocado na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo? Bem, nesta noite eu quero que vejamos as últimas horas de Cristo. Foram as mais negras da história e ainda a mais escura pouco antes do Amém. Eu acredito que a história se repete e quando o mundo chega naquele momento de desespero, naquele momento em que estás prestes a explodir, naquele momento em que se vê que não há solução, naquele momento o sol se levanta. O reino de Deus deve vir, porque nós temos a promessa nas Escrituras que Jesus Cristo voltará de novo a este mundo e Ele estabelecerá o seu reino, e então a oração será respondida quando oramos na oração do Senhor: que venha o teu reino, que venha o seu reino governará, mas antes do julgamento, antes da coroa, antes do reino, antes da vitória, tem que vir o sofrimento, tem que vir a cruz. E antes que você possa compartilhar a vitória em Cristo, antes de ter uma nova vida aqui e agora, antes que você possa ir para o céu, antes que você possa reivindicar a promessa de que reinaremos um dia com Cristo, você também terá que vir para esta mesma cruz. Você também terá que encarar a mesma humilhação do arrependimento dos pecados. Você também terá que vir em fé e ficar diante dos pés da cruz, o Salvador, que desejou ir para a cruz. Eu quero que você reflita sobre esta noite. Antes de ele morrer, ele teve a última ceia com seus discípulos. Ele foi até o Monte das Oliveiras, aos pés do monte, e agora ele está no jardim chamado Getsemane. E Jesus deixa 8 dos seus discípulos nos arredores do jardim e leva 3 com ele: Pedro, Tiago e João. E ele vai pouco adiante ao jardim e pede aos 3 discípulos para que vigiem e orem. E então ele vai um pouco mais adiante e cai prostrado no chão, começando uma oração agonizante. Antes de terminar, a Bíblia diz: ele estava suando gotas de sangue. Que agonia! Que oração Cristo teve de orar naquela noite. Em muitas partes das Escrituras você encontrará Cristo orando a noite toda. E se Jesus Cristo tinha de orar a noite toda, o que dizer de nós? Em 1958, com nossos problemas étnicos, com os nossos problemas com o comunismo, com os problemas com os crimes, que ficam piores a cada dia que passa, com todos os problemas sociais que encontramos no mundo, com os problemas sociais,
e os problemas do pecado. Nós brasileiros não estamos orando, não estamos clamando a Deus. Nós vamos ao culto, mas os nossos corações estão longe de Deus. Quando o presidente Bolsonaro programou um dia de oração, vocês não deram muita atenção. Poucas igrejas observaram, poucas pessoas se dedicaram a orar no dia de oração. Quando o presidente disse: nós devemos clamar a Deus, as pessoas não clamaram a Deus. Mas não podemos, nós não podemos nos chamar de uma nação cristã nesta noite. Existem cristãos no Brasil e a influência cristã existe nesse país, mas nós hoje somos um país pagão. Nós estamos longe de Deus. Nós temos muitas religiões, temos lindas igrejas, mas nossos corações estão longe de Deus. Nós não passamos nosso tempo orando. O período mais negro na história dessas últimas 24 horas da vida de Cristo é a que estamos vivendo hoje. Vivendo mais perto do inferno, à beira da aniquilação. E nós estamos orando, não clamando a Deus. E Jesus orou e agonizou até cair as gotas de sangue do seu suor. Naquela noite, Jesus orou uma oração misteriosa, uma oração incomum, uma oração estranha. Ele disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feita que eu quero, mas o que tu queres. O que ele quis dizer com aquela oração? Afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice de sofrimento. Um remédio foi dado à criança e ela se encolhe. Com a decisão de seu pai, a criança toma. Naquela noite, um copo amargo foi oferecido a Jesus e ele se encolheu dele. Por quê? Eu quero que você reflita nesta noite. Sempre a cruz esteve diante de Cristo, desde o dia de seu batismo, durante a tentação nas bodas de Caná, quando ele disse: minha hora ainda não chegou. Quando a multidão queria fazer dele um rei, no monte da transfiguração, quando ele falou com Elias e Moisés, ele sabia que teria que morrer. Ele falou com os seus discípulos que ele teria que ir para a cruz. Ele leu no Velho Testamento, nas Escrituras, sobre o sofrimento que o Messias teria que encarar. A sombra da cruz esteve diante dele o tempo todo. Ele sabia que teria que ir para a cruz para pagar pelos nossos pecados, para nós sermos salvos. Mas aqui estava a hora final, e o copo de sofrimento era amargo. E para que possamos entender a fórmula química da mistura daquele copo naquela noite, eu quero que examinemos profundamente por um momento. Eu quero que vejamos e analisamos o quanto Cristo teve que sofrer para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e ir para o céu, para que pudéssemos ter esperança para a solução dos nossos problemas. Primeiro, o primeiro elemento do copo
O primeiro elemento do copo foi a dor física. Dor física, sim. O homem já morreu de mortes terríveis. Antes, homens já foram atirados na água fervente. Homens já foram queimados. Outros homens já morreram e sofreram dor física. Mas a morte naquela cruz é algo ainda pior do que aquelas. A morte na cruz é conhecida como o pior tipo de tortura que um homem pode encarar. Por quê? Primeiro, eles tiravam a roupa do homem. Então eles amarravam as suas mãos, os dobravam e chicoteavam com tiras de couro, com pregos ou metais nas pontas, encaixados nas tiras de couro, e chicoteavam nas costas, até que as suas costas estivessem dilaceradas. E muitas vezes as chicotadas pegavam no rosto e tiravam os olhos, e muitas vezes eles morriam ali mesmo, com o castigo dado por homens musculosos. Jesus encarou esse tipo de castigo por você e por mim. Então eles colocaram uma coroa de espinho, colocaram em sua testa, e o seu rosto sangrava. Então eles cuspiram em sua cara, até que estivesse coberto de cuspe, dos pés até a cabeça. Ódio, preconceito, intolerância, coração humano contra Cristo. Cristo não morreu pelos romanos ou israelenses. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado por você e por mim. Meus pecados e os seus pecados crucificaram Cristo. Tivemos uma participação nisso. Todo esse ódio da humanidade, nós vimos no passado o que esse ódio pode fazer. Já vimos homens com dinamites explodindo sinagogas apenas para expressar seu ódio. Que Deus tenha piedade deles. O coração humano está expressando naquela cruz, quase sádico, a forma como batiam, chicoteavam, cuspiam quando colocaram uma coroa de espinho nele, até que deram uma cruz de 114 quilos para ele carregar. E ele cambaleava ao longo da estrada com aquela cruz, até que Simão, Sirineu, teve que vir e ajudá-lo a carregar a cruz. E eu tenho certeza de que hoje Simão está no céu, emocionado e orgulhoso de ter ajudado Jesus a carregar a cruz. Você já ajudou Jesus a carregar a cruz? Ou você é um dos que estavam ajudando a colocar os pregos em suas mãos? Mas você diz, pastor Geraldo, eu nunca colocaria um prego em Jesus. Eu nunca faria isso. Eu nunca pegaria um chicote e bateria nele. Não faria? Você fez hoje isso. O pecado que você cometeu hoje ajudou a crucificar Cristo, porque aquelas pessoas eram nossos representantes. Nós nos expressamos neles. Você e eu ajudamos a crucificar Jesus. Ele estava morrendo pelos nossos pecados. Então eles o levaram para o Gólgota e colocaram pregos em suas mãos. Eles furaram suas mãos e seus pés. Jesus, ele não emitiu um som. A dor, a sede, sua língua estava inchada, e ele ficou pendurado, hora após hora, naquela terrível cruz.
E então, no final, muitas vezes, quando uma pessoa estava morrendo na cruz, abutres vorazes vinham com seus bicos, parecendo de ferro, picando-nos enquanto ainda estavam vivos. A esta é a cruz. E naquela noite, na noite antes de morrer, Jesus estava de joelhos, estava diante de Deus, dizendo: ó Deus, se for possível salvar o pastor Geraldo e outras pessoas, se for possível salvar homens e mulheres, alguma outra forma, sem eu ter que suportar aquele sofrimento, ó Deus, encontre um jeito. Mas não havia outro. Mas havia outro sofrimento. Havia o sofrimento da solidão que ele sofreu, porque Jesus foi para a cruz sozinho. Ninguém mais podia ir com ele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o universo que poderia carregar os nossos pecados por causa do Cordeiro. Ele era o Cordeiro da Páscoa. E o Cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele era o Cordeiro da Páscoa, sendo torturado por nós. Somente ele tinha a capacidade em seu corpo e a sua alma de carregar os nossos pecados. Porque, veja, nós pecamos contra Deus, rebelamos contra Deus, e nós merecemos a morte, merecemos o julgamento e merecemos o inferno. Mas Jesus disse: eu vou tomar o julgamento, o inferno e o sofrimento. E ele foi para aquela cruz sozinho, porque somente ele poderia sofrer. Só ele poderia ser oferecido como sacrifício que poderia agradar a Deus e reconciliar o homem com Deus. Então ele suportou tudo sozinho. Judas o traiu por 30 moedas de prata, cerca de 10 mil reais em dinheiro de hoje. Você está traindo Jesus hoje? A mentira que você contou traiu Jesus. Os pensamentos libidinosos que você teve, suas ações imorais, as suas trapaças nos negócios, tudo isso traiu Jesus. Quantas vezes nós o traímos? Nós somos parte daquela traição e nós somos tão culpados quanto Judas. Vamos para o mesmo lugar que Judas foi, a menos que nós arrependamos de nossos pecados e venhamos para Jesus Cristo, pedindo para Ele nos perdoar. Jesus morreu sozinho. Os discípulos o abandonaram. Pedro negou e lá estava ele, pendurado, sozinho, pelos nossos pecados. Existem muitos tipos de solidão. Existe a solidão de viver sozinho. Você tem estado sozinho, e a única coisa que você pode ouvir é o som do trovão em uma praia distante. Eu estive em uma praia na Índia, onde não se via uma pessoa por quilômetros. Acho que era uma das praias mais lindas do mundo. Eu só podia escutar a batida da água nas pedras. Solidão. O almirante Forte escreveu um livro de como ele viveu 5 meses na solidão e escuridão no Polo Sul. Luiz Zambarini, nosso amigo da Califórnia, passou 45 dias sozinho em um bote salva-vida, sem saber se em algum momento seria puxado por um tubarão ou metralhado por um avião japonês. Solidão, sim, tem esse tipo de solidão. Mas existem outros tipos
Existe a solidão da sociedade. Existe aquele pobre criatura vivendo num cortiço em São Paulo nessa noite, assistindo a essa mensagem. Você nunca recebeu uma mensagem, ouviu uma palavra de encorajamento, nunca conheceu um aperto de mão de um amigo. Também tem um rico, líder da sociedade, que comprou tudo com o seu dinheiro, menos a felicidade e a alegria. Tem também a garota do interior, buscando fama e fortuna na cidade grande, e que está desiludida e sozinha. Não tem solução maior do que a solidão no meio da multidão. Tem alguns de vocês vivendo em uma cidade grande e que está sozinho agora. Existe um vazio em seus corações. Eu quero dizer algo para vocês. Entregue as suas vidas a Cristo nesta noite, e Ele se tornará seu amigo mais próximo de um irmão. Ele pode estar com você em solidão. Sua solidão tem também a solidão do sofrimento. Alguns de vocês estão assistindo de uma cama de hospital de todo o país, e você está aí solitário. Existem visitantes com você, talvez, mas você está sofrendo. Uma senhora entregou a sua vida a Cristo há um tempo, e ela disse: eu estive aleijada por 5 anos com artrite, e eu sofri muito. E ela disse: eu passei muitos dias sozinhos, mas sem um dia consolo. Entregue a sua vida a Cristo e você jamais terá um dia sozinho. Por quê? Veja, Jesus também sofreu, e Ele sabe o que significa sofrer. E tendo sofrido, Ele entende o seu sofrimento, e Ele pode vir e colocar a mão na sua testa, confortar você e ficar ao seu lado naquela solitária hora de sofrimento. E então tem a solidão da tristeza. Você está em um hospital e você vê um ente querido arrancado de você. Não pode fazer nada. O seu coração foi esmagado pela tristeza. Há um desapontamento em sua vida. Talvez seu marido tenha te deixado. Talvez seu namorado tenha te deixado. E o seu coração está esmagado, quebrado e sangrando nesta noite. Jesus também sofreu. Ele sabe. Ele ficou diante de seu amigo Lázaro e chorou quando Lázaro morreu. Ele sabe o que é ter uma tristeza esmagadora. Ele pode estar aí ao seu lado e enxugar estas lágrimas. Ele pode dar paz e alegria em seu coração e retirar esta solidão. E então tem a solidão do caráter. Um homem pode se encontrar sozinho na comunidade ou na sociedade, e ele tem que tomar posição sozinho em uma questão moral, e não é fácil ficar sozinho. Moisés teve que ficar sozinho. Elias, no Monte do Carmelo, teve que ficar sozinho. Todo mundo no país estava contra Elias, e ele foi o único homem que ficou por Deus. E você sabia que nós, que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, estamos em uma pequena minoria no mundo, e nós vamos ter que ficar mais e mais sozinhos, e alguns de nós, algum dia, talvez tenha que pagar com os nossos sangue e nossas vidas por nossa fé em Jesus Cristo. E você está sozinho em seu trabalho, e você é o único crente, o único
tentando viver Cristo na faculdade. Você é o único na sala de aula, na sua comunidade, tentando viver para Deus. E algumas vezes você fica desanimado, você se sente sozinho. Mas lembre-se de que quase todo mundo que Deus já usou conheceu horas de solidão. A solidão do caráter tem a solidão do pecado. E esta é a pior de todas. A Bíblia diz que quando Judas traiu Jesus, naquela noite da última ceia, ele deixou um encontro com os discípulos e saiu porque era noite. Você lembra quando era jovem? A sua consciência era sensível. E se você contasse uma mentira, sua consciência acusava você. Mas agora ela está se tornando dura e você sente o remorso de tantos anos de pecado. Há muito de vocês sentados em um bar agora mesmo. Vocês desejam que suas vidas fossem diferentes. Vocês queriam ser mudados dos hábitos do pecado nessa noite. Você quer se libertar, mas você não pode. Você tentou e parece impossível. A solidão do pecado é quanto mais velho você fica, mais solitário você será. Porque, veja, longe de Deus não há nada além de solidão e remorso. Vá adiante e continue por um tempo. A Bíblia diz que existe prazer no pecado. Por um tempo, você pode continuar assim por um tempo. Mas eu te digo uma coisa: um homem me disse um dia, eu não tenho de ir para o inferno. Deve ter mais um monte de gente lá. Tem um monte de gente lá no inferno. Mas escute, a Bíblia indica que o inferno é um lugar solitário. Você não vai ver mais ninguém lá. Você nem mesmo verá o diabo. Muita gente tem a ideia de que o inferno é um lugar onde o diabo fica lá sentado, dando ordens. Mas isso não é bem assim. É um lugar de separação de Deus, de escuridão e de solidão. Você estará totalmente sozinho. Você não verá sua mulher, você não verá seu marido, não verá seus amigos. Você estará sozinho. A solidão do pecado. O pecado custa caro. Ele destrói a sua personalidade, destrói a sua vida, sua alma, e você termina no inferno. Venha para Cristo nesta noite e abandone seus pecados. Deixe Ele te libertar. Deixe entrar. Então o céu será um lugar de companheirismo, onde seus entes queridos e amigos estão. O céu será um lugar glorioso de amizades, companheirismo. Não haverá solidão no céu. A Bíblia diz que não haverá noite lá. Que esperança que nós temos para aqueles que, como nós, que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Sim, a Bíblia diz que Cristo sofreu sozinho. Eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar, disse Jesus. Segundo elemento desse cálice amargo foi a angústia. Jesus tinha estudado o profeta Isaías. Jesus sabia que ele teria que sofrer. Ele sabia algo sobre as aflições do dia seguinte. Naquela noite, no jardim, ele sabia o que ia acontecer. E mentalmente, ele sofria. Que angústia ao pensar nas aflições do dia seguinte. E nós temos milhares de pessoas no mundo sofrendo mentalmente. Temos milhares de pessoas com problemas psicológicos,
milhares de pessoas em institutos de tratamentos mental. Nós temos milhares de pessoas mentalmente confusas. E eu posso te dizer que Cristo pode tocar a tua mente se você o deixar entrar, porque milhares de problemas mentais são resultados de separação espiritual de Deus, que é o resultado de idolatria e o resultado de colocar outras coisas na frente de Deus. Isso muitas vezes causa um desbalanceamento mental. Muitas vezes. Entrega a sua vida a Cristo e coloca-o na frente. E eu te garanto que Ele pode cuidar de muitos dos problemas mentais e psicológicos e os casos psicopáticos que venhamos hoje. Há milhares de pessoas sofrendo mentalmente. Existem milhares de pessoas sofrendo de angústia agora mesmo. Não é só um problema do Sul, é um problema do mundo, é um problema no Brasil, no Chile, no Oriente Médio, em Nova York, é um problema em Chicago, no extremo Oriente, é um problema na Índia. Não é só um problema do Sul. Milhares de pessoas estão buscando em suas almas, em consciência, e as suas mentes estão torturadas sobre o que fazer em uma situação complicada. Problemas mentais, eu digo, Cristo é a resposta. Venha para Cristo, venha para os pés da sua cruz e deixe tocar a sua mente e o seu coração, e relaxar a sua alma e o seu coração. Então conheceremos o amor sem limite pelo nosso próximo e amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Existem muitas pessoas querendo obedecer à lei, mas não sabem o que é a lei. O governo federal disse uma coisa, o estadual outra. E eles estão confusos, há uma tremenda confusão, porque é um problema constitucional, como um problema racial. Muitas pessoas estão dizendo frases emocionadas, balançando bandeiras, com frases histéricas, manifestas para Deus, para que todos nós possamos ir para a cruz e que vejamos em Cristo a solução para os problemas que nos afligem, que nos afligem e nos confunde. Pode não ser o seu problema, pode haver outro problema, mas você precisa de Jesus, você precisa de Cristo. O país e o mundo precisa de Cristo. E então, o terceiro elemento nesse cálice amargo que Jesus iria beber era o copo da angústia da alma. Todos os outros, a dor física, as solidões e a angústia mental, não foram nada comparado ao sofrimento espiritual de Jesus naquela cruz. Naquele dia, ele estava pensando naquilo, naquela noite, e seu sofrimento pode ser sintetizado em uma palavra: pecado. Porque naquele dia seguinte, Jesus seria culpado pela primeira vez. Culpado do quê? De assassinato, culpado de roubo, culpado de adultério, de mentira e idolatria, porque ele se tornaria culpado dos seus pecados e dos meus pecados. E uma nuvem passaria entre ele e Deus. Uma nuvem, pela primeira vez, com a alma pura e correta, seria coberta pelo pecado. Seus pecados foram colocados nele. As Escrituras dizem: mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías capítulo 53, verso 6. A Bíblia diz: em Cristo
havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 21. Como a sua alma deve ter sido afetada, como isso deve ter balançado a sua alma, como Jesus deve ter olhado com horror, como deve ter tentado te afastar. E ele disse: Deus, se é possível, afasta de mim este cálice. Ó Deus, eu não quero beber este cálice. Se houver alguma forma de me salvar, se houver alguma forma de salvar o mundo, se houver alguma outra forma, ó Deus, suponha que o homem possa trabalhar pela sua salvação. Mas a Bíblia diz que você não pode trabalhar pela sua salvação. A salvação não é mediante a sua força. A Bíblia diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Você pode fazer de tudo, fazendo coisas boas, mas isso não salvará a sua alma. Você não é salvo pelo seu trabalho, ou seja, não é salvo pelas suas obras. Suponha que o homem pudesse pagar pela salvação. Imagine se você tivesse $1 bilhão. Suponhamos que você seja o homem mais rico do mundo e que você doe tudo para a caridade, ou dê tudo para Deus. Você iria para o céu? Você não iria para o céu, a menos que você venha para o céu. Porque veja, se você pudesse ter, comprar, ou trabalhar, ou planejar o seu caminho para o céu, Jesus nunca teria sido crucificado naquela noite. Deus teria dito: Jesus, você não precisa ser crucificado. Mas Deus não pode dizer isso para o seu filho. Não havia outro caminho. Se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, afasta de mim este cálice. Nesta noite, eu não quero beber, a menos que seja necessário. Mas não havia outro jeito. Se eu pudesse te dizer outro meio de salvação que fosse fácil, eu te diria. Eu estou aqui no Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, e esta é a minha casa, aonde eu nasci, aonde eu fui criado. Eu tenho orgulho desta cidade. Eu amo este grande estado de São Paulo. Não existe melhor lugar no mundo para viver. Eu não seria culpado de trair meus vizinhos e meus amigos. Eu digo a vocês nesta noite, depois de estudar este livro por 20 anos, não existe outro nome entre os homens pelo qual podemos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Não existe outro caminho para a salvação, exceto aos pés da cruz. E quando eu olho para aquela cruz, nesta noite, eu vejo 4 coisas. Eu vejo o lado terrível do pecado, e eu sei que sou pecador. Quando eu olho para Cristo, morrendo na cruz, no meu lugar, e me dou conta das coisas que fiz. O que foram os meus pecados? O que foram os meus pecados que pregaram lá? Eu tenho que dizer para Deus: ó Deus, eu sou um pecador. Então, a segunda coisa que vejo é o fantástico amor de Deus. Mas Deus nos mostrou a quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivamos no pecado. Romanos capítulo 5, versos 1. Você se rebelou contra Deus
pecou contra Deus, fez coisas que não devia ter feito, até mesmo ajudou a crucificar Jesus, mas apesar disso, Deus te ama. E na cruz está escrito em letras gigantescas, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este é o amor de Deus. E se você tem alguma dúvida com relação a este amor, olhe para a cruz. Foi lá que Ele morreu por nós. Olhe para a cruz. Foi lá que Ele morreu por nós. Naquela cruz eu encontro a minha redenção completa. Cristo dobrou a cabeça e disse: está consumado. Eu não posso adicionar ou tirar nada lá na cruz. E se eu quiser ir para o céu, eu tenho que ir para a cruz. Se eu quiser ter os meus pecados perdoados, eu tenho que ir para a cruz. E eu quero perguntar nesta noite: você já foi para a cruz? Você tem certeza que teve um encontro com Deus na cruz? Você pode ser um membro da igreja, pode viver uma vida moral, pode ser uma pessoa decente. Eu não sei quem você é ou o que você é. Não faz diferença a sua raça ou nacionalidade, de que estado você é, ou qual rico, ou qual pobre, ou qual educado ou não, mas você tem que vir para a cruz. Você diz: mas, pastor geral, isso é tolice. Você diz que eu só posso ser aceito por Deus se for até a cruz. É isso mesmo. A Bíblia diz: a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que estão se perdendo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Deus disse que você diria que é tolice. Você pode ser PhD na universidade, mas se você quiser ter paz na alma com Deus, você terá que vir como uma pequena criança aos pés da cruz. Você não entenderá intelectualmente nunca. Você nunca entenderá o sacrifício. Você nunca será capaz de entender tudo. Mas você vem como uma criança. Mas você vem como uma simples criança, pela fé, e dá a sua vida para Cristo. Você pode ser um homem de negócios poderoso no estado de São Paulo. Você pode ser um líder de sociedade, ou um oficial de governo, ou um trabalhador. Não importa quem você seja, ou aonde seja, você tem que vir pelo mesmo caminho para o reino de Deus. Jesus disse: a porta é estreita e a porta é a cruz. E se você não tem a certeza de ter renunciado aos seus pecados e recebido a Cristo, você pode fazê-lo nesta noite, porque eu não sei quem pode resistir o amor de Deus. Muitas pessoas me perguntam: qual é o pecado imperdoável? E eu te digo: o pecado que Deus não perdoa qualquer homem ou mulher que rejeita ou resiste a seu Filho Jesus Cristo. Este é o pecado imperdoável. Não existe outro sacrifício, não existe outro caminho. Eu te digo, meus amados amigos desta grande nação, há apenas um caminho para o perdão, redenção e salvação, e é através da cruz. E eu estou pedindo a você para vir até a cruz nesta noite. Estou pedindo a você que venha pela fé e diga: ó Deus, eu pequei. Deus, me perdoa pelas coisas que fiz. Eu venho pela fé e recebo o seu Filho Jesus Cristo. Não negligencie, não deixe para outra noite
Você pode não ter outro momento como esse. E digam, nesta noite, eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu vou me identificar com Ele naquela cruz. Eu estou pronto para abandonar os meus pecados e me entregar a Cristo. Eu quero preencher a minha vida e resolver os meus problemas. Quero que perdoe os meus pecados e carregue o meu fardo. Quero que Ele venha e seja mais próximo que um irmão. Quero que Ele venha e perdoa-me, ajude-me e limpa-me. Estou pronto para me encontrar com Ele na cruz. Deus disse, eu quero te encontrar, eu quero te ajudar, mas só te encontrarei e ajudarei em um lugar, e é na cruz. E eu sei apenas que quando um homem vem para Cristo, não será mais o mesmo. Você que está assistindo esse vídeo em sua casa, pode receber a Cristo da sua sala mesmo. Dobre a sua cabeça aí, na sua casa, agora mesmo. Se você deseja Jesus como seu único Senhor, repita em voz alta esta oração. Repita esta oração comigo. Diga assim, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Diga, faça de mim como tu queres que me entregue por completo ao Senhor. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti não sei viver. Amém? E graças a Deus. Agora, se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, procure uma igreja mais próxima de você e comece a congregar. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias, e até o próximo vídeo, e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.